Coisas que eu gostaria de saber, de entender aos 20 e poucos anos, que teria facilitado a minha trajetória até aqui. Eu sou a Simone do nosso canal Mil Coisas de um Adulto e hoje a gente vai falar sobre alguns tópicos, sobre as coisas que eu aprendi e que teria sido muito mais fácil se eu entendesse lá quando eu tinha meus 20 e poucos anos. Então, o primeiro deles é: não tem como salvar pessoas a não ser que elas queiram que tu salve elas. Às vezes é meio difícil a gente aceitar isso, principalmente quando a gente é mais novo, que a gente acha que a gente dá conta de tudo, que a gente tem a obrigação de fazer, às vezes pelo pai, pela mãe, que a gente entende que depois que a gente cresce, que a gente tem que cuidar deles. Às vezes é do marido, às vezes é de um irmão, às vezes de um amigo, ou às vezes a gente tem essa coisa de ser salvadora, de querer salvar todo mundo. Mas eu aprendi com a vida que a gente só pode salvar as pessoas se elas vierem te pedir ajuda. Do contrário, isso acaba virando briga, acaba virando uma luta que a gente não consegue vencer. É a mesma coisa que alguém vier para ti agora do nada e te dizer: tu deve se portar de tal maneira, tu deve comer tal coisa que é mais saudável, tu deve fazer exercício a hora que tu acordar, tu deve fazer um monte de coisa, mas tu tá vivendo a tua vida da tua forma, né? Então, se tu não pediu, tu não vai fazer, tu vai dizer: ah, deixa eu viver como eu quiser, deixa eu fazer as minhas coisas. E às vezes a gente não percebe o quanto a gente começa a tentar cuidar a vida do outro, principalmente pessoas mais próximas que a gente gosta, tentando ajudar, mas que as pessoas não querem ser ajudadas. Um exemplo disso, por exemplo, a minha mãe, ela precisava fazer um tratamento com psicólogo, psiquiatra, e eu corri muito atrás disso. Fui atrás de profissionais, eu conversava com outros profissionais, eu corria atrás de especialista, de médico, de remédio, e ela simplesmente não queria fazer aquele tratamento porque ela tinha os motivos dela, que ela não concordava com algumas coisas, não queria experimentar outras, enfim. E eu tinha aquilo de que eu tinha que estar sempre correndo atrás de médico, que eu tinha que estar sempre fazendo, dando um jeito de arrumar dinheiro, de arrumar consulta, enfim. Isso virou um sofrimento, virou brigas entre nós, porque ela não queria ir, ela ficava braba quando eu marcava e eu achava que eu estava fazendo o meu papel. Mas na verdade, depois de um tempo eu entendi que se ela não queria, ela não ia ir, pronto, e aí eu tinha que aceitar isso. E eu aceitei e eu larguei de mão. Se hoje ela disser: ah, eu quero ir no médico, eu preciso de ajuda, eu quero alguma coisa, prontamente eu vou fazer. Mas se ela vier me pedir do contrário, não tem o que eu possa fazer. Se ela não quer ir, ela tá no direito dela, é uma adulta. E eu não posso obrigar ela a fazer o que eu acho que é certo. Assim como se fosse o contrário, fosse alguém querendo me dizer o que eu deveria fazer, por vezes eu não ia nem prestar atenção. A não ser que fosse alguém que eu tivesse ido lá e dito: ah, o que tu acha disso, né, o que eu vou fazer, quero fazer, enfim. Mas o contrário, se a pessoa simplesmente vier e disser que tu tem que fazer tal coisa, tu não vai querer, porque não é a tua vontade. Então a gente entender isso já facilita bastante a vida. Teria economizado um tempo aí de brigas com ela. Número 2, fale menos e ouça mais. Entendi com o tempo que nem sempre a gente tem que ter uma opinião ou expressar essa opinião. Às vezes a gente pode achar alguma coisa sobre determinado assunto, mas que muitas vezes não, a gente não precisa falar o que a gente pensa. A gente não tem que ter uma razão, a gente não tem que se meter. Mas também que a gente tem que estar sempre atento ao nosso ambiente, seja no trabalho principalmente, a gente tem que saber o que está acontecendo. O trabalho é um lugar que dá muita fofoca sempre, todo o tempo, seja com poucas pessoas no trabalho, seja com muitas, isso sempre acaba tendo algum tipo de atrito, é muito tempo de convivência com pessoas diferentes, e a gente tem que estar atento ao que acontece para que a gente não caia, às vezes está distraído, alguém fala alguma coisa, tu dá uma opinião que não era para dar, e aquilo vira contra ti, tu nem sabia da história, e aí quando o mínimo que tu falou, acaba que cai sobre a responsabilidade sobre ti. Então eu entendi que a gente tem que estar sempre muito atento ao nosso ambiente, nossa casa, nosso trabalho, aos ambientes que a gente frequenta em geral, tem que estar atento, mas nem sempre a gente tem que se envolver e dar a nossa opinião sobre as coisas, a não ser que as pessoas peçam, as pessoas que sejam ligadas àquele assunto, né? Não só, porque senão tudo vira fofoca e acaba caindo a responsabilidade sobre a gente, sobre coisas que a gente nem estava envolvido. Então isso também foi uma das lições. A terceira dela é: reclame menos e faça mais. Reclamar deixa a gente parado num lugar onde as coisas não vão mudar. As coisas não mudam porque a gente reclama delas. Se eu reclamar que furou o pneu do carro não vai ser consertado porque eu reclamei. Agora a gente pode, em vez de reclamar, questionar: o que que eu faço agora? Eu vou lá e compro um pneu novo, eu mando consertar, eu tento ver se tem conserto, eu peço para alguém me ajudar, eu chamo o seguro, o que que eu faço agora? Ah, aconteceu alguma coisa,
que eu faço? Como é que eu saio desse problema? Como é que eu resolvo isso agora? Se questionar uma alternativa, né, mais rápida, mais racional, é muito mais rápido, tu perde muito menos tempo do que se tu ficar ali parado, chorando, reclamando que aconteceu alguma coisa que estava fora do controle, que essas coisas não vão mudar. Então, tu parar de reclamar, e até porque a gente vai ver, às vezes a gente reclama, todo mundo reclama em algum momento de alguma coisa, mas a gente vai, com o passar do tempo, se policiando para não reclamar, até porque a gente vê que é tão chato, tão cansativo, às vezes, a gente conviver com pessoas que reclamam muito. Já tive casos de pessoas que eu gostava, mas essas pessoas eram pessoas que reclamavam muito e começou a me cansar e eu não querer mais falar com essas pessoas, não querer ter elas por perto, desviar das conversas, porque a pessoa reclamava demais, aquilo me deixava extremamente cansada, chateada e não é uma vibração que eu queria ter por perto. Então eu tive que me afastar de algumas pessoas pelo fato delas reclamarem demais, porque realmente estava me deixando sem energia perto delas. Número 4 é quase nada está sob o nosso controle, muito menos o comportamento de pessoas, principalmente o comportamento de pessoas, né? Às vezes, e também como que eu me resolvo, me posiciono sobre tal. Então, assim, às vezes as coisas acontecem, a gente não tem controle daquilo, principalmente quando envolve pessoas, a gente não tem como controlar o que as pessoas vão falar, fazer, como elas vão reagir, mas a gente tem que saber como que a gente se posiciona sobre aquilo. Às vezes acontece algum problema, alguma coisa, a gente precisa se posicionar, né? Ah, eu não gosto disso, a gente às vezes ficar quieto sobre um problema faz com que as pessoas continuem falando coisas, mudando a trajetória das suas decisões. Então a gente precisa tentar resolver de formas diferentes, né? Largar a mão daquele controle, deixar as coisas acontecerem, mas se questionando em como melhorar aquilo, como resolver aquilo, e não esperando somente que pessoas façam as coisas por nós, porque as pessoas por vezes não vão estar. E se as pessoas fizerem coisas que não são boas pra gente, a gente tem que saber se posicionar sobre aquilo. Posicionar não quer dizer brigar, mas sim o como que tu reage àquilo, como tu deixa as pessoas falarem ou fazerem coisas para ti. Isso é bem importante. A número 5 é a responsabilidade sobre o que nos ocorre, sempre é nossa. Nunca é sobre o que o outro não quis para nós ou o outro me fez mal. Se eu deixei de evoluir em algum momento, nunca foi porque alguém me fez algum mal, ou porque alguém não me apoiou, ou porque essa pessoa me afetou de alguma forma. E sim porque se eu deixo de evoluir em algum momento, é sobre minha responsabilidade. É porque se alguém falou, fez alguma coisa para mim, porque como que eu deixei aquilo me afetar. Porque às vezes as pessoas falam coisas da gente e a gente fica triste, a gente chora, a gente briga, a gente vai tirar satisfação. Não muda. Se as pessoas quiserem falar, elas vão falar da gente. Então é sobre aquilo te afetar ou não. Tu tem que pensar, tá, isso me afeta, por quê? Por que isso está me afetando? Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu faço, o que eu deixo de fazer, então eu não posso deixar que isso me afete. Eu vou evoluir, eu vou melhorar e eu não posso ficar deixando a responsabilidade da minha vida sobre a vida dos outros, porque como é que eu vou deixar que as pessoas venham e criem a minha vida, que eu vou fazer, vou viver a minha vida baseado nas coisas que elas acham que eu posso, que eu quero, ou não, não, eu tenho que ser responsável por aquilo. Se as pessoas falaram, ok, falaram de ti, é o que tu pensa e tudo bem. Mas eu não posso deixar isso me parar, eu não posso deixar isso me prejudicar. Às vezes a gente escuta coisas que a gente não gostaria, normal, mas a gente fica ali um dia chateado e bola pra frente. Vamos seguir fazendo as nossas coisas porque a vida é nossa e a gente é totalmente responsável por elas. Então, isso seria um dos tópicos. Nosso próximo tópico, sexto tópico, é não conte seus problemas para todo mundo. Eles não podem resolver e muitas vezes usam eles contra você. Às vezes a gente está no trabalho, está na aula, está em algum lugar com alguns amigos e a gente vai lá e conta, eu briguei com meu marido, briguei com a minha mãe, briguei com meu irmão, briguei com o namorado, aí tu vai lá e conta, me fez isso, me fez aquilo. Só que as pessoas que tu tá contando, elas não podem resolver teu problema. Tá, tudo bem, às vezes tu tem algum amigo muito chegado e para um amigo específico tu pede opinião, tu pensa, será que eu exagerei? Será que
eu tô aceitando demais? Será que eu tô brigando demais, né? Porque às vezes a gente perde um pouco a noção se a gente tá exagerando em ceder ou em alguma coisa que a gente quer também. Mas essa coisa de ficar contando para todo mundo, ah, briguei com meu marido, tu acredita que ele me falou isso ou aquilo? As pessoas não vão resolver o teu problema. O teu problema vai seguir lá para te resolver com a pessoa. E muitas vezes tu já até esqueceu e aí em algum momento acontece alguma coisa, essa pessoa vai vir e vai falar aquelas coisas que tu falou para ela, vai usar contra ti. Vai falar de ti para outras pessoas, vai dizer, ah, olha lá, ó, a Simone acontece tal coisa dentro da casa dela e ela permite, ah, o marido dela isso ou aquilo. E aí se torna uma situação chata, porque foi tu que deu a informação para as pessoas, e as pessoas, elas não vão vir resolver teus problemas na tua casa, no teu trabalho, nas tuas amizades, mas aí elas sabem tudo o que aconteceu e em algum momento, se elas quiserem alguma coisa diferente, elas podem usar contra ti. E aí tu vai dizer, poxa, mas elas sabem porque eu mesma falei. Então, sem necessidade. Hoje em dia, não conto mais a minha vida para as pessoas. Nunca ajude um lascado antes de saber por que é um lascado, porque senão o próximo lascado pode ser tu. Já pensou que se as pessoas da família dessa pessoa que está lascada, ou se pessoas do convívio mais próximo não ajudam, por que a gente vai ter que ir lá e ajudar a ser salvador? Já parou para pensar que se os próximos não ajudam é porque de repente já ajudaram, porque sabem bem como é que é a pessoa? Eu já tive caso de ajudar um colega de trabalho que eu achava que era meu amigo, estava sempre lascado, e eu ajudei, eu tive uma reforma para fazer na minha casa, chamei para fazer dentro da minha casa aquela reforma, passou um tempo, se enlouqueceu, começou a dar em cima de mim, sendo que convivia com meu marido por perto, eu nunca tinha olhado com maldade e só queria ajudar, a pessoa estava dentro da minha casa e depois estava aprontando aí, correndo atrás de mim, coisa de louco, coisa de novela, assim, coisa bem... Acho que não vamos entrar em detalhes, mas assim, coisa de louco. Então, adianta. Quando a pessoa tá lascada, tem outras pessoas que a gente vai vendo no decorrer. Se a pessoa tá sempre lascada é por algum motivo. Ou tá devendo para todo mundo na rua, ou se tu arruma um trabalho para aquela pessoa, ela não faz, só quer dinheiro, queima teu filme, tu indica para trabalhar, fazer algum serviço na casa de alguém, ela vai lá e faz besteira, pega o que não deve. Então, assim, não ajude lascado. Lascado sempre tem um porquê dele ser lascado. Isso a gente, acho que todo mundo passa uma vez por um momento de ajudar alguém e depois ver que porque de se prejudicar por causa desse tipo de pessoa. Então, hoje em dia eu já cada um com seus problemas, todo mundo tem problema, vida adulta todo mundo tem um problema difícil, a diferença é que alguns contam, outros não. E por último, seja gentil, porém largue a necessidade de ser a boazinha. Eu por muito tempo quis ser a pessoa boazinha, que ajudava todo mundo, que resolvia os problemas de todo mundo. Todo mundo, a pessoa chegava e dizia assim, ah, eu preciso resolver tal coisa. Aí no outro dia eu ia lá, corria atrás, como que resolve, como que eu ajudo. Só que as pessoas sempre abusam das pessoas boazinhas. Eu era ingênua, eu era novinha. Hoje em dia eu já não... É bem diferente a situação. A gente ajuda, claro, se eu ver uma pessoa que precisa de ajuda de fato, e se eu puder, tiver ao meu alcance, eu vou ajudar. Mas não aquela coisa de sair correndo resolvendo a vida de todo mundo. A gente gasta muito tempo, a gente gasta muita energia resolvendo o problema dos outros e aí a nossa vida fica como? A gente para de resolver a nossa vida para resolver a vida do outro. E a partir do momento que aí tu disser um não que tu não consegue, a pessoa vai lá e vai dizer, poxa, precisava tanto de ti, agora tu não pode, e aí tu fica ruim da história. Então assim, todo mundo em algum momento que vira bonzinho, bonzinho se lasca. Bonzinho vira lascado, todo mundo se aproveita. Ah, pede para Simone lá, Simone faz tudo. Ah, precisa de dinheiro, pede para Simone. Precisa que trabalhe até mais tarde, pede para Simone. Ah, precisa que não sei o que, pede para Simone. E aí a Simone deixa de viver a própria vida para ficar salvando os outros, que no primeiro momento que tu disser um não, as pessoas vão ficar contra ti. Então esses são alguns dos tópicos aí que eu gostaria de ter aprendido aos 20 e poucos anos, que teria resolvido muitos problemas que eu tive no meio do caminho, muitas relações aí. Aprenda a dizer não sem se sentir culpado por isso. Aprenda a viver a tua vida e, se no tempo que sobrar, ajudar os outros. Porque se a gente ficar ajudando os outros, a gente não ajuda nós mesmos. E a nossa vida é uma só e é a gente que tem que cuidar. Então, se tu gostou, deixa um comentário aqui embaixo. Até nosso próximo vídeo. Fica com Deus. Beijo!